Antes de começar, eu queria parabenizar a organização do evento pela inclusão que eles estão colocando aqui uma intérprete de Libras. Eu acho isso muito interessante, muito bom. Vejo isso em poucos eventos da comunidade, mas eu acho que eventos que promovem inclusão e diversidade são o futuro, né? Então, começando um pouco, vou me apresentar. Eu sou Josenildo Amorim, eu sou QA na Concrete, no Rio de Janeiro. E é isso, eu não sou muito importante, não faço muito nada além disso. É, eu palestro em alguns eventos, eu escrevo alguns posts e, enfim, se quiser me acompanhar é @Nildo Amorim no Twitter e Josenildo Amorim em qualquer outra rede social. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber quem trabalha com teste manual majoritariamente no dia a dia. Bastante gente. Então, eu também tenho experiência já de 8 anos trabalhando no mercado, então eu sei que a grande maioria é teste manual. Eu trabalhei por 6 anos direto com teste manual até ter uma oportunidade de trabalhar com teste automatizado. E a gente sabe que é um processo demorado, é um processo é, que não tem um retorno tão rápido. E por isso que hoje em dia as empresas têm investido bastante em automação, porque a gente sabe que é um processo muito mais rápido e muito mais dinâmico. E a gente sabe que nesse processo ágil com a automação, o papel do QA ele acabou mudando um pouco. E uma das coisas quando eu cheguei na Concrete que eu ouvi era que a qualidade não era responsabilidade só do QA. E aí isso me deu uma bugada, tipo, o gato vai bugar. Eu fiquei tipo assim, como assim? Tá. E se a qualidade não é responsabilidade só do QA, que é Quality Assurance, o que que eu tenho que fazer? Qual é o papel do QA afinal? E melhor do que eu falar alguma coisa para vocês, eu peguei um versículo da Bíblia, que é o Agile Testing. Peguei para Lisa Crispin falar para a gente que um Agile Tester é um profissional que aceita mudanças, colabora bem com o lado técnico e de negócio e compreende o conceito de usar testes para documentar requisitos e impulsionar o desenvolvimento. Ou seja, o papel do QA hoje em dia, ele além da parte de desenvolvimento, de codar realmente, que isso é uma vertente que tem vindo forte, ele também tem uma vertente de negócio, de realmente cocriação do produto. E o que eu quero puxar mais hoje é realmente essa parte de negócio, como a gente pode ser donos do produto junto com o resto do time. E algumas práticas que eu tenho trabalhado nos times que eu atuo para poder fazer essa parte de negócio. E a primeira coisa é participe de Discovery. Alguém já participou de algum processo de Discovery? Sabe o que é Discovery? Não. O processo de Discovery, ele é dentro do Scrum, é o processo que a gente trabalha inicialmente no produto e também durante a construção de todo o produto para realmente descobrir o que a gente está fazendo. Eu botei uma imagem aqui, mais ou menos como é exemplificado. O Discovery anda em paralelo com o Delivery, que é realmente a entrega do produto. E nessa etapa de discovery a gente faz algumas reuniões com o cliente de refinamento para poder pegar insumos com ele, fazer entrevistas para poder descobrir realmente como é o produto que a gente vai construir e construir hipóteses, protótipos para a gente não chegar na entrega realmente codar uma coisa que o cliente não quer. Então a gente trabalha em paralelo e geralmente o que eu tenho visto no mercado é que o QA tem participado muito da parte do delivery, que é realmente codar, fazer automação e entregar o valor nessa etapa. Mas a gente também tem a etapa de discovery para entregar valor realmente nessa parte de descoberta do produto. Eu acho muito importante quando a gente trabalha nessa etapa também. Essa é uma frase da Kimberly Johnson, que é um texto que eu botei até como referência lá no final, que eu usei para fazer essa palestra, que ela fala que um grande QA encontra gaps na experiência do usuário que desafiam até mesmo o propósito do produto. Às vezes isso pode ser um bug, mas geralmente é uma feature e não uma piada. Então, assim, além de descoberta de bugs, a gente também tem a questão de descobrir coisas novas no produto que o Product Manager não tinha visto, que o UX não tinha visto, que nenhum cliente mesmo tinha visto, entendeu? Então, por isso que é importante a nossa participação nessas etapas iniciais. Priorização. Priorização, além de você definir como você vai fazer o seu trabalho, o que você vai fazer primeiro.
Eu botei aqui a pirâmide de teste. Quem conhece a pirâmide de testes? Então, só explicando para quem não conhece, a pirâmide de teste é a divisão de camadas de como a gente pode testar o produto e agregar valor de formas diferentes. A maior camada é o teste unitário, porque ele é um teste barato, rápido e que tem feedback muito rápido. Na segunda camada a gente tem o serviço, que são testes de API, testes de contrato, que também são testes não tão rápidos como o unitário, mas eles também trazem um valor mais rápido. E também tem os testes de interface, que são os testes que a gente usa, testes funcionais, automação do front-end. E isso traz são geralmente mais custosos, eles demoram mais a rodar essas suítes, mas elas também agregam um grande valor para o produto. E por fim, o teste manual, que sim, a gente ainda faz teste manual em algumas etapas. Por exemplo, nos times que eu trabalho, a gente atua com teste manual no final para fazer validação de design e agrega um valor também, entendeu? Então, não é descartado para sempre o teste manual, sinto dizer. E a questão dessa priorização é realmente em que etapa do projeto eu vou fazer um teste de interface. Às vezes no início do projeto você não tem muitas telas no front para testar, então você vai ficar ocioso? Não, você pode ajudar o seu time às vezes num teste de API, se você já tiver algum back-end. Ou então você pode ajudar o time, se você tiver essa capacidade, esse skill, você pode ajudar também o time no teste unitário. Ou então você pode ajudar o seu PO, o seu design, a realmente definir o produto, a trabalhar nos critérios de aceite, propor melhorias no design. Comunicação. Comunicação é uma skill importante, né, para todas as áreas, para todos os papéis, mas eu acho que para o QA, como é um papel que trabalha tanto com o negócio como com o desenvolvimento, é muito importante porque a gente acaba sendo uma ponte, às vezes, entre essas duas partes do produto. Aqui eu botei uma imagem que está em péssima resolução, não sei porquê, mas enfim. Que era eu num projeto anterior trabalhando com o design do meu produto, a gente estava num refinamento, e enquanto o cliente, depois que ele falou algumas coisas do que ele queria, a gente foi para o vidro mesmo lá e desenhar um protótipo de tela o mais rápido possível para poder testar e validar aquela hipótese. Então, assim, o que eu recomendo, o que eu faço no meu dia a dia, é trabalhar muito próximo ao papel do design e ao papel do produto, porque eles realmente têm esses insumos de conhecimento do negócio, um conhecimento mais próximo ao cliente. E quanto antes você conhecer esses dados, mais rápido você vai poder fazer cenários que realmente agreguem valor ao produto, mais rápido você vai realmente escrever testes automatizados mesmo que realmente deem valor para o produto. Mas não é só com esses papéis que você tem que ter boa comunicação, com os devs também. A gente está em 2018, mas eu vou repetir, o dev não é nosso inimigo. O dev faz parte do nosso time também. Inclusive dentro do Scrum, o dev, nós somos devs também, nós trabalhamos como devs dentro do time. Então, assim, é importante a gente também ter essa boa comunicação com eles. Empatia. Alguém consegue me dizer o que significa empatia? Sim. Empatia é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. E como que a gente trabalha com um produto em que a gente tem que pensar no usuário. Porque realmente sem o usuário a gente não tem finalidade de entregar um produto, de desenvolver um produto. E se ele não gostar daquele produto, enfim, perda de tempo. Então, assim, quem que é o usuário do seu produto? Assim, fazendo uma analogia. O usuário do seu produto é a Narcisa, sei lá, uma mulher chique, rica, ou ela é uma adolescente perdida, ou ela é um vovozinho de, assim, sei lá, 60 anos, 70 anos. Essa questão da empatia é você realmente definir quem são seus usuários para você poder entregar valor a eles. E como que você define isso? Tem muitas técnicas tem técnicas de entrevista, testes de usabilidade, benchmarking, que isso você faz junto com o design geralmente para descobrir essas características deles, né? Em projetos anteriores, a gente estava desenvolvendo um aplicativo de rádio e a gente fez liberou um form mesmo no próprio aplicativo que tinha a versão antiga para descobrir quem eram os usuários. A gente fazia algumas perguntas, tipo, onde você usa o aplicativo? No carro, em casa? Quantos anos você tem? É,
coisas desse tipo para poder criar um perfil de quem era o usuário e como eu poderia atingir mais eficientemente aquele usuário. Não faz sentido eu fazer um produto mais jovial para uma pessoa que tem uma faixa etária de 50, 70 anos. E essa é uma frase que eu acho importante, que é o QA não é o usuário. A gente tem uma visão, inclusive, de que em vários times anteriores que eu já trabalhei, de que o QA representa o usuário do produto. Mas na verdade não. A gente às vezes nem tem o perfil de idade, o perfil de uso realmente daquela pessoa que vai usar aquele produto. Então é importante que a gente, como time, conheça essas pessoas para poder realmente empatizar com elas e se botar no lugar delas, criar testes e criar um produto realmente que faça sentido para elas. E além da empatia com os usuários, que são as pessoas de fora, empatia entre o time também. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com qualidade, isso é uma coisa que acontece recorrente, é que o QA geralmente recebe os testes num prazo muito curto para testar. E eu tô vendo muita cabeça fazendo assim, né? Eu sei, eu sei. E realmente a gente recebe os testes para testar num período muito curto. E aí eu comecei a tentar procurar dentro do meu time qual era a razão disso. E eu via que o time também tinha. A gente estava sofrendo pressão de prazos por parte do cliente. E além disso, a gente também tinha problemas com, por exemplo, o pipeline de liberação das features. As features eram liberadas para ser testadas quando elas já estavam todas prontas. E como a gente trabalhando num time ágil, a gente sabe que quando está no final, já quando está tudo pronto, o teste é muito custoso. Então, o que eu comecei a conversar com o meu time é liberar partes de uma história para eu poder testar enquanto eles ainda estão desenvolvendo outras partes. E isso fez com que eu realmente não fique ocioso dentro de uma sprint. Então, foi assim, realmente uma parte que de início eu ficava, que droga, que saco, eu não consigo testar nada, só chega no final. E realmente eu fui procurar a causa daquilo, tendo uma empatia com os devs, e aí no caso a gente conseguiu chegar a um denominador comum para resolver esse problema para todo mundo, né? Compartilhe. Eu vejo muito isso também quando eu trabalhava antes e quando eu comecei a trabalhar com ágil também, é que eu escrevia os casos de teste, escrevia os cenários e aquilo ficava guardado, ninguém via aquilo, a gente não tinha visibilidade nenhuma, ninguém avaliava o que eu fazia. E beleza, você acaba chegando a um ponto que você vê que seu trabalho acaba não tendo tanto valor assim. Se eu escrevo algo e ninguém avalia, ninguém utiliza aquilo para nada, por que que eu estou fazendo isso, entendeu? Então, assim, o que eu vejo de compartilhar é realmente o que você escreve, o que você faz, você tem que compartilhar com o time, o cliente, o stakeholder, o usuário. Por exemplo, eu escrevo os cenários hoje em dia nessa ferramenta que é o Feature Express. Momento Jabá aqui é um open source que foi desenvolvida por um QA lá da Concrete. E a gente libera a gente escreve hoje em dia os cenários dentro do repositório, do front-end no caso. E essa ferramenta ela lê os cenários que estão dentro do repositório e joga para uma página HTML muito mais apresentável para eu mandar, por exemplo, numa review para um cliente e falar, olha, esses são os cenários que a gente está testando aqui. E aí ele me dá algum feedback falando, olha, esse cenário aqui não faz sentido. Esse cenário aqui poderia mudar isso aqui. Ou, vamos acrescentar esse caso aqui porque é importante para mim. E além disso, também uma coisa que eu acho muito importante é ser transparente na review. Eu estou falando de coisas de Scrum aqui, não sei se todo mundo sabe o que é a review. Alguém sabe? A review é a entrega do incremento para o cliente. E eu acho muito importante a gente ser transparente na review, de realmente mostrar é, as métricas, mostrar os nossos testes, os nossos bugs encontrados. Uma coisa que eu tenho falado com o time, às vezes eles ficam com medo de mostrar isso e falar assim, o cliente vai ver que a gente está com uma coisa com bugs. Não é um problema você mostrar uma lista de bugs para o cliente se você já tiver um plano de ação em cima deles. Se você já tiver realmente planejado, ó, a gente vai priorizar isso na próxima sprint, a gente vai resolver esse problema. Mas realmente é um pilar do ágil ser transparente. E quando a gente começa a esconder os nossos testes, acontecem coisas como uma vez, logo quando eu entrei na Concrete, num time ágil que eu estava lá,
O cliente chegou para mim e falou assim: quando você faz o seu trabalho bem, quando o QA faz o seu trabalho bem, você fica invisível. E isso para mim foi péssimo, entendeu? Porque eu não quero ser invisível, eu quero que as pessoas vejam vejam valor no que eu estou fazendo. E o que eu tenho encontrado de dar valor para eles é isso. Mostrar métricas, mostrar realmente o que passa, o que está falhando, planos de ação para corrigir aquilo. E continue automatizando, entendeu? Eu, de forma nenhuma, quero dizer para vocês que automação é algo errado, automação não se deve fazer, mas continue automatizando, continue criando testes automatizados. Tudo isso que eu falei são insumos que você pega dentro do produto em fases iniciais ou então, enquanto a sprint está andando, para você criar melhores cenários, cenários que agreguem mais valor para o seu produto, que realmente é o que importa. Você não está fazendo, a ideia é que a gente não, o nosso produto não é o teste que eu estou desenvolvendo. O meu produto é realmente parte do maior, que é realmente a ferramenta que a gente vai entregar para o cliente, o produto em si. Beleza? É mais ou menos isso. Eu resumi bastante para poder dar tempo. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Uhum. Então, hoje eu uso a ferramenta Protractor para poder rodar os testes. Ela roda junto com o Cucumber também. E no final de cada execução de teste lá no Jenkins, ela gera para mim o Cucumber Reports, que são realmente o report de cada cenário. Tem um gráfico, imagina que eu tenha 30 cenários. E ele mostra lá, tipo, 20 passaram, 10 não passaram. E aí me mostra realmente em que linha aquilo ali não passou. E aí você prioriza, você acha que, assim, se o seu cliente for uma apresentação mais técnica, talvez valha a pena você mostrar por que falhou. Mas se for uma pessoa mais de negócio, um usuário mesmo, você só mostra aquele gráfico, fala que aqueles bugs, o que está falhando são bugs que já estão mapeados, já estão dentro do backlog para ser priorizado, e aí segue em frente, entendeu? Então, quando já passei por isso sim, teve uma sprint que a gente entregou, eu tava, tipo, eu era sozinho com contra 8 devs no mesmo time. Contra não, tá, gente? Enfim, eu acabei de falar que a gente não tá contra, mas era eu e recebendo demanda de 8 desenvolvedores, tá? Melhor. E realmente era muito trabalho e eu não consegui fazer isso automatizar naquela sprint. E realmente o que aconteceu é que eu não consegui demonstrar nenhuma métrica nessa review. O que eu fiz? Aquilo virou débito técnico para uma próxima sprint. E aí, na próxima sprint, quando eu fiz esses testes, eu consegui mostrar realmente essas métricas. Agora, você falou da questão do design, da questão da validação do design. A gente realmente não mostra o que passou e o que falhou, porque essa validação é feita manual pelo design e não está dentro da suíte de testes. O que a gente faz é, caso ele encontre algum bug dentro dessa validação dele e aquele bug não tenha sido resolvido naquele momento, a gente bota aquilo numa lista de bugs que foram encontrados durante a sprint e também apresenta para o cliente na review. Uma forma de transparência de que, olha, realmente. É porque o problema é você mostrar o incremento com bugs e aí o usuário fala: o que é aquilo? E você falar: ih, não sei, vamos ver, vamos verificar. Agora, quando você já mostra um problema e você já sabe o que é, tem uma explicação para aquilo, a minha experiência é que o usuário fica muito mais confortável. Alguma dúvida mais? Eu queria perguntar, que você levou uma questão muito interessante, que é a parte do Scrum, que eu me interesso bastante, e eu queria ver que a gente tem uma dificuldade de saber onde vamos mensurar o esforço do QA, saca? Vai estar dentro de todas as tarefas, a gente vai ter uma pontuação para o QA, se vocês trabalham com quadros separados, só com sprint, só da time de QA, é uma dificuldade que seria interessante para ver sua experiência.
Então, a gente não trabalha com quadros separados lá. O QA é parte do time, então a gente trabalha. A nossa pontuação também é pontuada junto com os devs, junto com o design. Quando a gente faz a planning, a gente tem uma história para votar, digamos que a gente tem uma história de login. Aquela história de login ela é pontuada já com todos os devs pensando no que eles vão fazer de front, no que eles vão fazer de back, no que a gente vai fazer de testes, no que vai ter um trabalho de UX, no que vai ter um trabalho, sei lá, de infraestrutura. Então tudo isso é pontuado pensando no time como um todo. A gente não trabalha com boards separados porque isso realmente dá uma impressão de waterfall mesmo, de demanda, né? O time deve entrega uma coisa e isso vai para o QA. E aí realmente fica naquela vibe do só falta testar, e o QA acaba virando um gargalo e na verdade não é. O time tem que se ver unido, entendeu? Então a ideia é realmente que o QA pontue o esforço junto com o time. Alguma pergunta, alguma coisa a mais? É isso. Eu botei umas referências aqui, tem um texto que eu escrevi sobre esse assunto, porque meus slides estão muito. Opa! Sim, a gente trabalha com squads, todos os times lá na Concrete são por squads. A gente tem, geralmente, no time Scrum depende do tamanho do projeto, mas a gente tem, sei lá, em torno de 4 a 5 devs, um QA, um designer, um SM e um PO. É mais ou menos nessa estrutura. Beleza? Eu botei essas referências aqui, alguns textos que eu usei para escrever esse texto. Botei o GitHub também da Feature Express, que é a ferramenta que a gente usa, que eu apresentei para vocês. E no fim eu botei o link do Agile Testing, que eu recomendo para todo mundo ler, que é um livro que realmente eu considero a Bíblia, realmente, se você quer trabalhar com Agile Testing. Beleza? Obrigado, pessoal.